Olá e bem-vindos a esta nossa nova análise. Hoje nós vamos fazer uma jornada fascinante pelas engrenagens que movem o mundo ao nosso redor. A ideia aqui é meio que construir um verdadeiro manual do proprietário da economia global, desvendando os princípios fundamentais que o economista N. Gregory Mankiw estabeleceu. Nós vamos entender a mecânica de como escolhas individuais, sabe, aquelas que parecem super simples no dia a dia, ganham escala e viram fenômenos globais gigantescos que afetam todo mundo. Vamos lá? Para organizar a nossa exploração de hoje, nós vamos seguir uma espécie de expansão contínua. Vamos passar por 1. Princípios básicos da economia. 2. Pensando como o economista. 3. Oferta, demanda e o mercado. 4. Entendendo a elasticidade. E, finalmente, 5. O papel do governo. Então, começando com a seção 1, Princípios básicos da economia. Como decidimos? Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. O primeiríssimo princípio fundamental é o famoso conceito de trade-off. Na economia real, não existe solução mágica, não tem almoço grátis. Toda e qualquer decisão exige que a gente abra mão de alguma coisa para conquistar outra. É literalmente uma balança constante. Para vocês terem uma ideia, a sociedade frequentemente encara o trade-off entre eficiência, que é extrair até a última gota dos recursos que são escassos, e igualdade, que é distribuir os benefícios de um jeito mais uniforme. Um outro exemplo super clássico de curto prazo é aquele eterno cabo de guerra entre manter a inflação controlada ou reduzir o desemprego. Absolutamente tudo tem um contrapeso. E aí, como é que a gente mede o peso desse trade-off? A gente usa o que chamamos de custo de oportunidade. E olha, isso não é só sobre dinheiro, tá? O custo de oportunidade se refere ao valor exato da melhor alternativa que você acabou de deixar para trás. Então, para cada escolha que fazemos, o verdadeiro preço pago é exatamente aquilo que precisou ser deixado na mesa. Essa é, sem dúvida, a métrica definitiva para avaliar se qualquer decisão realmente valeu a pena. E sabe o que é interessante? As regras do nosso dia a dia seguem uma lógica muito estruturada. Pessoas racionais tomam decisões só quando o benefício marginal supera o custo marginal. Fora isso, as pessoas respondem a incentivos de um jeito incrivelmente previsível. Quer ver? Se o preço de algo sobe, surge na hora um incentivo direto para que a produção daquilo também suba. E quando a gente olha para a interação entre as pessoas, fica claro que o comércio é bom para todo mundo porque permite a especialização. Ou seja, cada um foca naquilo que consegue fazer com o menor custo de oportunidade. E tudo isso acontece de forma totalmente orgânica nas economias de mercado, que prosperam justamente porque dependem de milhares de escolhas descentralizadas. Entrando agora na seção 2, Pensando como um economista, o método científico. Imagina que a lente pela qual a gente observa o mundo pode ser ajustada em duas resoluções bem diferentes. De um lado, a gente tem a microeconomia, que é aquela visão mais microscópica mesmo. Ela foca ali nas relações específicas, no dia a dia de como as famílias e as empresas tomam decisões e interagem em mercados específicos. Do outro lado vem a macroeconomia, a visão macroscópica da coisa toda. Essa lente analisa os grandes agregados da economia como um bloco só, lidando com forças massivas tipo o PIB, a taxa de inflação e o desemprego de uma nação inteira. É uma mudança total de perspectiva. Agora, para provar como esses conceitos funcionam no mundo real, os economistas adoram usar modelos simplificados. A fronteira de possibilidades de produção, ou o FPP para encurtar, ilustra isso perfeitamente. Ela mostra que, se a gente estiver operando na capacidade máxima, a única maneira matemática de aumentar a produção de um lado, digamos no eixo X, é obrigatoriamente reduzindo a produção lá no eixo Y. É uma visualização simplesmente perfeita daquele custo de oportunidade e da escassez que falamos antes, tudo em uma imagem só. Vamos para a seção 3, Oferta, demanda e o mercado, as forças do mercado. Historicamente falando, o mercado é regido por um conceito fascinante que o Adam Smith introduziu lá atrás, a famosa mão invisível. A sacada genial aqui é que, quando pessoas e empresas tomam suas decisões de forma descentralizada e pensando puramente nos próprios interesses, elas acabam sem sequer ter a intenção, guiando a economia inteira para a alocação mais eficiente possível dos recursos. Parece mágica, né? Mas é pura economia. Mas então, como é que os consumidores se comportam sob o controle dessa mão invisível? A lei da demanda explica isso com uma relação de causa e efeito matemático super direta. Basicamente, quando o preço de alguma coisa sobe, a quantidade que as pessoas querem comprar daquela coisa cai. É simples, a etiqueta ficou mais cara, menos carteiras se abrem. Mas, e esse é um mas gigantesco, tem um detalhe crucial chamado ceteris paribus. É uma expressão em latim que significa tudo mais constante. Ou seja, essa regra só é válida se a gente assumir que absolutamente todas as outras coisas, como a renda das pessoas ou os gostos delas, não mudam nem um milímetro.
Em contrapartida, quando a gente olha pelo lado de quem produz, a perspectiva é totalmente diferente, ditada pela lei da oferta. Aqui o raciocínio se inverte por completo. Quando o preço de mercado sobe, a quantidade que os produtores querem colocar à venda também sobe. E por que isso acontece? Ora, porque preços mais altos significam a chance de capturar lucros maiores. E claro, assim como na demanda, isso é estritamente verdade apenas se considerarmos a regra do ceteris paribus, com todas as outras condições do mundo real congeladas. E o que acontece quando a gente coloca essas duas leis brigando no mesmo espaço? Nós encontramos o que chamamos de equilíbrio de mercado. É exatamente aquele ponto mágico em que a quantidade que os produtores querem vender bate perfeitamente com a quantidade que os consumidores estão dispostos a comprar. Nesse ponto, não falta produto na prateleira e também não tem produto encalhado no estoque. É o mercado fluindo em um acordo perfeito de preço e quantidade. Passando para a seção 4. Entendendo a elasticidade. Análise quantitativa. Bom, a elasticidade, em termos simples, é tipo o fator de flexibilidade do mercado. Não adianta só saber que a demanda vai cair se o preço subir. A gente precisa saber o quanto ela vai cair. E é aí que entra a elasticidade, medindo o tamanho exato desse impacto. Por exemplo, pega um produto super essencial que não tem substituto, como um medicamento vital. Ele é inelástico. O preço pode subir bastante e o consumo quase não muda, porque as pessoas não têm escolha. Agora, produtos que têm vários concorrentes são altamente elásticos. Se o preço sobe só um pouquinho, o pessoal já pula rapidinho para a marca rival. Faz sentido, né? E para aprofundar, a gente tem a elasticidade renda, que mostra como a nossa carteira dita as regras do jogo. A variação no nosso poder aquisitivo muda diretamente o que a gente compra. Olha só, se a renda geral aumenta e o consumo de um certo produto dispara absurdamente, os economistas chamam isso de bem superior, ou bem de luxo. Se o consumo cresce ali num ritmo normal acompanhando a renda, é um bem normal. Mas a parte mais curiosa é, e se a renda aumenta e a demanda por um produto específico despenca? Aí estamos falando de um bem inferior. Basicamente, as pessoas agora têm mais dinheiro e finalmente podem trocar aquele item por uma opção de qualidade melhor. Chegamos então à nossa última seção. Seção 5. O papel do governo, políticas de governo e o papel do Estado. Agora a gente vai dar um passo para trás e olhar o sistema inteiro, porque uma das formas mais fortes do Estado intervir são os controles de preço. E as matemáticas aqui são bem teimosas. Elas geram resultados práticos e inevitáveis. Pensa comigo, se o governo estabelece um preço máximo, um teto, que fica artificialmente abaixo daquele ponto de equilíbrio natural que a gente viu antes, isso leva direto a prateleiras vazias, vai faltar produto. Por outro lado, se ele define um preço mínimo, como a política de salário mínimo, e esse piso fica artificialmente acima do equilíbrio, gera um excedente. No mercado de trabalho, esse excedente significa pessoas querendo trabalhar, mas sem vagas disponíveis. É o resultado matemático direto de se tentar reescrever o equilíbrio do mercado. E claro, não podemos esquecer da outra grande ferramenta de intervenção, os impostos. Do ponto de vista puramente matemático, está objetivamente provado que a introdução de um imposto encolhe a quantidade total de bens que são comprados e vendidos. Isso cria uma espécie de lacuna ineficiente na economia que chamamos de peso morto. E o mais impressionante, o impacto negativo, o freio no mercado, acontece da exata mesma forma, quer o imposto seja cobrado de quem está comprando ou de quem está vendendo. A perda de eficiência é a mesma. E é com essa visão macro que a gente fecha o nosso ciclo, voltando lá para o nosso princípio número 1, os trade-offs. Toda essa exploração deixa a gente com uma reflexão enorme. Se a gente sabe que o mercado livre tende naturalmente a alocar os recursos com a maior eficiência possível, mas que intervenções do governo, como controle de preços e impostos, acabam inevitavelmente gerando perdas e aquele peso morto, em nome de uma justiça social, fica a grande pergunta. Como é que a sociedade, na prática, consegue encontrar esse equilíbrio perfeito? Como balancear a dura e fria eficiência matemática da economia com o nosso profundo desejo humano por equidade? A resposta para esse dilema, na verdade, é o que molda as políticas de todos os países do mundo em que vivemos hoje. Muito obrigado por acompanharem essa nossa análise explicativa e continuem de olho nas engrenagens da economia. Até a próxima!